As imagens nesse vídeo podem ser engraçadas, mas é a realidade vivida em nosso país. Nos últimos anos, a ocorrência desses extremos de precipitação tem aumentado e, segundo o IPCC, continuará crescendo em decorrência das mudanças climáticas. Nesse vídeo nós falaremos sobre a regulação de enchentes, purificação da água e degradação de contaminantes no solo. O solo apresenta um aspecto fundamental durante as enchentes, que é o fator da permeabilidade do solo. Esse processo se dá quando a água da chuva se infiltra no solo, permitindo assim uma drenagem parcial da água das enchentes. Segundo o site BH Recicla, em áreas florestais, há infiltração de água no solo de 80 a 90% e escoamento de 10 a 20%. Já em área residencial, a infiltração no solo é de 50 a 60%, tendo um escoamento da água de 40 a 50%. Por fim, a taxa mais alarmante de todas, que vem das áreas urbanas, onde as taxas são de 0 a 10% de infiltração de água no solo e de 90 a 100% a taxa de escoamento da água. Por conta da perda da permeabilidade do solo, as cidades sofrem com os alagamentos constantes. Cidades como Belém e São Paulo, por exemplo. E por que o solo perde a permeabilidade? Essa pergunta está relacionada diretamente às ações antrópicas. Ações essas como o selamento superficial do solo, fazendo ele perder sua capacidade de infiltrar água. Outra ação do homem que afeta a drenagem do solo é a compactação. Esse processo se dá quando o solo sofre um estresse imenso de pisoteios por pessoas ou por máquinas, diminuindo assim a distância entre as partículas do solo, diminuindo a passagem de água e de ar. Outro processo que influencia a drenagem do solo é a erosão antrópica, causada muitas das vezes por crescimento urbano desordenado, desmatamento e entre outros fatores. Uma maneira de se evitar alagamentos e enchentes seria criar mais áreas verdes nos centros urbanos. Todos nós já estudamos várias e várias vezes o ciclo hidrológico da água. Mas você já se perguntou qual processo acontece com a água depois que ela se infiltra no solo e chega até o lençol freático? Para matar sua curiosidade, vamos falar sobre o processo de purificação da água drenada no solo até o lençol freático. Esse processo ocorre da seguinte maneira: a água que está na superfície se infiltra no solo e é ali que começa um grande processo, onde alguns metais são absorvidos pelas plantas, como cobre, cobalto e zinco, que exercem funções essenciais no metabolismo das plantas. Outros metais e minerais ficam retidos no solo, possibilitando assim que boa parte da água chegue ao lençol freático com um bom teor de filtragem. Vamos falar agora sobre a degradação de contaminantes no solo. O solo tem em sua composição uma grande quantidade e diversidade de micro e macro-organismos que atuam diretamente na degradação e transformação de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Os micro-organismos agem na manutenção e fertilidade do solo através de processos de ciclagem de nutrientes, melhorando a estrutura do solo, auxiliando no crescimento saudável das plantas e decompondo poluentes orgânicos. Resumidamente, a microbiota do solo é responsável pelo fluxo de energia, fixação biológica de nitrogênio, ciclagem e transporte de nutrientes, degradação da matéria orgânica, controle de patógenos e decomposição. A decomposição da matéria orgânica é um processo realizado por fungos e bactérias que promove a degradação de matéria orgânica e a liberação de nutrientes no meio, ambos contribuindo e promovendo o processo de decomposição da matéria orgânica de seres vivos, ocasionando a liberação de sais e outros elementos, garantindo assim a ciclagem de nutrientes, que são devolvidos ao meio e podem ser reaproveitados por outros organismos. O que aconteceria se não houvesse a decomposição? A decomposição torna possível o retorno de alguns nutrientes à natureza. Retorno esse que não poderia ser realizado caso não houvesse o processo decompositor, o que transformaria a Terra em um grande campo de restos de seres vivos. Fatores que interferem no processo de decomposição são a temperatura, pois ela é fundamental para a decomposição, pois o calor é um importante acelerador do processo, garantindo uma maior reprodução dos micro-organismos.
A umidade garante um local adequado para a proliferação de fungos e bactérias. E por fim, o oxigênio torna possível a respiração celular, o que permite a decompositores aeróbicos sobreviverem. Por fim, temos uma curiosidade: os jardins de chuva. São jardins implantados nos grandes centros urbanos para ajudar no processo da drenagem da água da chuva. Ele retém a maior parte dos sedimentos, aliviando assim as tubulações da cidade. Bom, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu queria deixar para vocês essa frase, para vocês refletirem e pensarem, porque nós só temos esse planeta e devemos cuidar dele.